Pessoal, dando sequência aqui no nosso estudo de processo civil, princípios recursais. Agora nós estamos aí já no nosso quinto vídeo, 7, né? Já estamos no recurso número 7. E o recurso é o da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Pessoal, primeira coisa, vamos fazer aqui comigo a famosa linha do tempo processual, tá ok? Então aqui, processo de conhecimento, último ato da fase de conhecimento, né? Rito comum, sentença, ok? Sentença, artigo 203, parágrafo 1º, ela decide algo de acordo com 485 ou com 487 e traz a ideia de fim da linha do procedimento de cognição. Não é isso? Beleza. Só que, até eu chegar neste momento de sentença, eu tenho, ao longo do curso do processo, a possibilidade de decisões interlocutórias. Possibilidade de decisões interlocutórias. E aí, então, eu te pergunto, dessa decisão interlocutória, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, enfim, podemos ter várias decisões interlocutórias aí no curso, do processo. Eu vou te perguntar, cabe recurso? Cabe recurso? E aí, então, você vai me responder, uai, né, vocês adoram, todo mundo adora, né? O depende. Eu estou defendendo que não é a melhor resposta, né? O depende não é a melhor resposta. Por quê? Nesse caso aqui, se você tivesse uma palavra para responder, você responderia com a regra, porque o depende, ele te traz a necessidade de continuar explicando, não é? Então, se você tivesse uma palavra para responder, eu iria te perguntar, dessas decisões interlocutórias, cabe recurso? Uma palavra. Não. Não cabe recurso. Por quê? Porque você tem um princípio, chamado princípio aqui da irrecorribilidade, em separado dessas decisões interlocutórias. Que quer dizer o quê? Quer dizer que eu não vou recorrer dessa decisão interlocutória, eu não vou recorrer dessa decisão interlocutória, eu não vou recorrer dessa e assim por diante. Ah, é, Paulo? É. E aí, então eu te pergunto, caberia um depende aqui? Caberia, pois, né? Tem o quê? As famosas exceções. Ah, tem as famosas exceções. E aí, então, quando eu trouxer a ideia de que tem famosas exceções, eu vou trazer, então, para você o seguinte. Quando cabe o recurso, então? Então, segundo a sistemática processual brasileira, o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias é o princípio vigente, vamos dizer assim. É o princípio que atua. E aí, então, esse CPC de 2015, ele vem em consonância, dizendo que não cabe decisão interlocutória, então, ou desculpa, recurso de decisão interlocutória, a não ser nas hipóteses de incidência, desculpa, errei aqui, não é 2015, 2015 é o código, a não ser nas hipóteses expressamente tratadas para nós no artigo 1015 do CPC. Então a lógica é que não cabe recurso. Por isso que eu digo para vocês, eu estou trabalhando em sala de aula com vocês sempre a ideia do depende. A gente tem que tirar a ideia do depende da nossa resposta. É um vício que a gente pegou lá no primeiro período, segundo período de faculdade, mas você tem que trabalhar sempre com a... Então, o depende vai sair e você sempre vai me responder primeiramente dizendo a regra, ok? Então, se você tiver uma questão fechada, você responde a regra é não. Se você tiver uma questão aberta, você começa dizendo, em regra, não cabe. Entretanto, se for o caso, se tiver exceção,
você então será chamado ali, a questão está ali justamente discursiva para você trazer para nós essas exceções. Então, se eu puder falar para vocês então uma mensagem aqui nesse momento de aula, depende, esquece, ok? Sempre buscar regra e, se for o caso, trazer a exceção. Esse é o princípio. Então a gente vai ver esse princípio agora em outro formato. Eu disse para vocês que essa regra é a regra do sistema processual brasileiro. Então não é só no processo civil. Então a gente tem aqui exemplo da CLT, trabalhista, né? Nós temos aqui a 9.099, Juizado Especial de novo. FONAGE, né? Fórum Nacional aí dos Juizados Especiais, trazendo para nós o enunciado 15, também no mesmo sentido, que não se recorre de decisão interlocutória, tá ok? Nós temos a 10.259, que é o Juizado Especial da Justiça Federal, também dizendo que não se recorre em regra. Então, agora o CPC de 2015 está em consonância com toda a legislação processual brasileira. Antes não era, no CPC anterior. Então agora sim, tá certo? Agora então veio a pergunta, né? Então veio a pergunta aqui para nós. Se não cabe o agravo de instrumento lá do 2015, então não cabe recurso? Cabe sim, mas tenha calma. Irrecorribilidade é em separado dessas decisões interlocutórias. Porque olha só, o 1009 chega e diz para nós o quê? Da sentença cabe a apelação. Aí a gente vai no parágrafo 1º e diz: as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão interlocutória a seu respeito não comportar o agravo de instrumento, de acordo com 1015, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final. Essa decisão final é a sentença, ou nas contrarrazões, dependendo de quem recorreu. Então a ideia do CPC, é que dessa decisão interlocutória, dessa e de todas as outras que forem tendo no curso do processo, se não estiverem expressamente no 1015 como hipótese de cabimento para o agravo de instrumento, então nós vamos trabalhar como o quê? Nós vamos trabalhar como preliminar. Preliminar aonde? Uma peça, num recurso chamado, então, de apelação. Então, a ideia é que quando nós tivermos essa decisão sentença e alguém for apelar dessa sentença, então aqui ó, apelação aqui ó, quando alguém for apelar dessa sentença, ele vai olhar para trás no curso do procedimento e fazer a seguinte pergunta: existe alguma decisão interlocutória cuja qual à época não caberia o agravo de instrumento? Se a resposta for sim, aí eu te pergunto: é pertinente que eu traga em preliminar de apelação? Se a resposta for sim, você vai trazer de acordo aqui com o dispositivo legal 1009, 1009, parágrafo 1º para nós ali do CPC, tá ok? Então a ideia é essa. Então veja bem. 1015 cabe agravo de instrumento, eu trouxe para vocês aqui no slide para que vocês fiquem sabendo as hipóteses de incidência, né? Mas veja bem, vou fazer uma observação, tá bom? Vou fazer uma observação, vou até voltar lá na lousa para dizer para vocês o seguinte. Voltei aqui na lousa para dizer o seguinte. Quando que cabe o agravo de instrumento? Só nas hipóteses do 1015? Essa era a ideia do legislador. Entretanto, vou colocar aqui um asterisco, vou trazer ele para cá e vou dizer para vocês o seguinte. Jurisprudência, de forma correta, já relativizou esse rol do próprio 1015. Então ele relativizou com quais fundamentos? Fundamentos do risco, fundamento do dano, mais
a urgência. Então, depois quando a gente for estudar agravo de instrumento, a gente vai verificar que já está relativizado. Fica aqui a observação, tá joia? Mas aí a gente vai estudar mais especificamente lá no agravo, tá ok? Então aqui a gente encerra esse vídeo também, já está com 10 minutos, fica um bom tamanho. Irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Espero que eu tenha me feito aí, entendido aí para vocês, tá ok? Um abraço, até daqui a pouco.